Boa tarde a todos e a todas. Já comigo mesmo, né, Samantha? Então, eu já posso começar, tá? Então, primeiro eu queria agradecer à Projeto pelo convite. É sempre muito bom poder colaborar nessas discussões. E a primeira coisa que eu tenho para falar é que isso aqui não é um curso, é uma boa conversa. Por que é uma boa conversa? Porque eu acho que a gente aprende quando a gente dialoga. Então, a gente vai dialogar sobre aquilo que eu já tenho um ponto de partida de conhecimento, mas daquilo que vocês vivem diuturnamente e talvez nem percebam que já tem tanto conhecimento. E a gente vai trocar essas experiências, afinando, ajustando ali aquilo que é a minha função maior, que é mostrar onde a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor, né? Ela deixou de ser ali uma vacácio de grande, ele passou um tempão com ela no guarda-chuva. Ela existia, mas ela não tinha eficácia. E agora ela tem eficácia. E o que muda na nossa vida a partir daí? E nada melhor do que dialogar a partir das nossas próprias experiências. Então, a gente vai olhar também para dentro da nossa casa. É bom estar aqui, mesmo que remotamente. No final aqui de uma sinusite, então, de vez em quando, se eu ficar meio afônica, é isso, combinado? Ver algumas pessoas que eu não vi há muito tempo, nem que seja por bolinha, porque só se Leite teve coragem de ligar a câmera, tá vendo? Um bom aluno, liga a câmera, o professor não fica aqui mendigando, dizendo liga a câmera, pelo amor de Deus. É isso, certo? Mas é muito bom estar com todos. Rome, muito bem, Rome. Olha aí, o cara ali, a gente dá uma alfinetada, não logo aparece os amigos, tá vendo? Vai aparecer com a câmera, é assim que funciona. É assim. E é bom que a gente vai trocar experiências de lugares diferentes também. Tá bom, Tiziane, vá lá. O bebê vale muito mais do que eu. Fica bem tranquila, tá certo? Então, espero que seja uma tarde prazerosa. E como eu falei, é um diálogo. Então, tentem sempre participar o máximo. Não guardem com vocês as angústias. Dividam comigo e com os outros colegas essa angústia, seja pelo chat, seja ligando mesmo o microfone e participando. Então, a ideia é que a gente tenha aí uma tarde que passe rápido e que a gente não sinta que a gente estava conversando sobre um assunto que normalmente assusta as pessoas, que é falar sobre o direito. Já conseguem ver a minha tela, né? Agora, ótimo. Eu vou deixar ela grande para que vocês consigam enxergar ela melhor. Pronto. Deixa eu só... Ops. Eu não consigo deixá-la menor? Por que eu não consigo deixá-la maior? Ela sempre está. Já consegue ver inteira? Não, para mim, para vocês ainda está pequena, Não, né? Rosângela, tá só, tá ela Pois é, pequena. porque para mim já está aparecendo normal. Era para aparecer para vocês normal também. Mas Estava dizendo agora, Bianca, que no meu também, quando eu abro, não passa aqui. Aí teve um Pois rapaz que é, até né? disse o que era na Eu vou, passada. eu vou dizer o que era. Assim, isso chama Tranquilo. mãe pegando o computador do filho emprestado. Entendeu? Se chama desse jeito. O meu computador decidiu não reconhecer a internet lá, então eu tive que fazer uma mudança 45 para o computador do Matheus, que é o meu filho mais velho. Então, eu estou no lugar de trabalho dele, né? O lugar de estudo dele. E aí, quando a pessoa não conhece com o que faz, é uma desgraça. Vocês vão, talvez, ter que ficar com ela pequena. Eu vou pedir Eu desculpas se acho isso que pode, acontecer. tranquilo, tranquilo, Rosângela. Vamos ver se eu fazendo de novo Você passa consigo. aí. Vocês conseguem ver assim? Fica muito ruim para Uhum. vocês? Ou dá para enxergar? Fica não, fica tranquilo. Então Dá tá. para Então enxergar. vamos. Obrigada, Cirleide. Então vamos assim, porque senão a gente vai perder um tempinho aí. Já tentei, Yuri, é que esse computador, eu não vou dizer que é ruim, não, porque é a mãe que deu, e eu sou a mãe, entendeu? É ótimo, é maravilhoso, mas não funciona como era para funcionar. É assim que funciona, tá certo? Mas vamos para frente que vai dar certo. Então, o que a gente vai tentar fazer na tarde de hoje é conversar um pouquinho sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados. E quando a gente pensa na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai pensar que a gente tem em nós uma grande pergunta para ser feita, que é assim: nós somos uns dados? Se eu perguntasse para vocês,
E eu vou começar com uma pergunta, porque assim, o meu lado professora não deixa eu sair dessa interação com vocês. Alguém consegue, nesta sala, e já vou bloquear algumas pessoas, porque eu sou da teoria que o cancelamento não é essa coisa tão ruim. Uma Roma não pode falar, e o pessoal do TI, em geral, tem que ficar quieto, beleza? É assim que funciona. Consegue me dizer o que seria um dado? Porque a gente está falando de uma lei geral de proteção de dados. E quando eu olho para o nome, a nomenclatura legislativa, eu falo, olha, lei, eu acho que eu sei o que é. Porque lei, todo mundo aqui vive com regramentos. Geral, serve para todo mundo, deve ser isso que ela quer dizer. De proteção, deve proteger alguém, mas ela protege um dado. E quando eu pergunto, protege um dado, aí na minha vivência, eu vou ter que saber o que é esse dado. A gente vai chegar ao que a lei determina como dado, mas a gente vai partir das nossas experiências. Alguém se aventura a me dizer o que é um dado. O que seria um dado? Seria uma informação, professor? Uma informação, Francisco Gilberto, Gilson. Não foi Francisco Gilson que falou comigo? Isso. Uma informação, para mim, é muito vaga. Eu sou uma pessoa do direito, sabe? Eu tenho dificuldade de entender as coisas de vez em quando. Isso significa o que exatamente, essa informação, Francisco? Para você, especificamente. Quando eu falo assim, o dia hoje está claro, é uma informação? Sim, né? Alguma identidade, né? Então a informação que a gente se refere não é necessariamente uma informação vaga, mas uma informação que tenha uma característica, uma identidade, é isso? Eu acho que são. Pode Vai falar. Pode? Todo mundo pode. Agora é hora de todo mundo falar. Eu acho que são informações, assim, se for sobre uma pessoa, informações pessoais, nome, identidade, CPF e tantas outras. Se for em relação, por exemplo, aqui a um curso, né? As características, especificidade, o nome do curso, para que serve, a carga horária, etc. Coisas dessa natureza. Se for do sistema aqui, né, da universidade, aí são informações sobre a universidade. Acho que tudo isso serão dados, né? Isso. Cada um na sua área. Na área diferente. E a nossa grande dificuldade vai ser entender o que é essa limitação legal para que ele disse é uma lei de proteção de dados. Mas quando eu digo que o dia hoje é um dia bonito, é um dado. Pronto, hoje é um dia bonito, é uma característica, tem uma informação. A Rosângela acha que o dia é bonito. Mas quando eu falo, a Rosângela é uma pessoa parda, eu também tenho uma informação, eu também tenho um dado. Mas ela tem uma característica diferente. Tá certo, Bianquinha. Eu só vou perdoar que você não ligou por causa disso, hein? Então, essa informação vai nos colocar no centro de uma outra grande pergunta, que é: nós vivemos em um mundo que está recheado de dados. Quais são os dados, efetivamente, que nós estamos tentando proteger nessa lei? Então, essa é a nossa pergunta central. A gente não pode sair dessa conversa de hoje à tarde sem ter essa resposta. Qual o dado específico nós estamos legalmente falando que precisa de uma proteção? E é por isso que a gente vai se perguntar se nós somos um dado. Porque quando eu falei a Rosângela é parda, vocês viram um ou mais dados sobre a Rosângela. O que vocês acham? E agora tá todo mundo liberado, inclusive os TIs que eu tinha bloqueado podem falar, combinado? Sim, tipo, já tô deixando todo mundo falar agora. Tá de boa. Você personificou Rosângela? Não personifiquei Rosângela, mas Rosângela tem uma característica, é um nome. E esse nome pode, na hora, vocês falarem assim, não, ninguém sabe se é a Rosângela Azusa, que sou eu. Mas Rosângela Azusa, por si só, também não é o suficiente. Talvez Rosângela Viana Azusa Medeiros, que é meu nome completo, sim, essa me identifica. Mas quando eu falo Rosângela Azusa, já me identifica também. E talvez em algum ambiente, alguém desta sala, quando eu falei a Rosângela é parda, pensou na Rosângela, porque estão me vendo.
estão olhando para mim nesse momento, sabem que eu me chamo Rosângela e agora ligam aquele nome abstrato, que poderia ser para qualquer uma pessoa, Rosângela, a Rosângela que vos fala. Então, nós passamos nessa configuração a ter características que serão pensadas a partir de então, e principalmente a partir do advento de um uso maior, alargado da tecnologia, porque ela se tornou um ambiente onde era mais fácil eu fazer correr as informações, que eu precisava ter uma proteção específica, porque a partir de agora, deste exato momento, todos nós, os 60 dessa sala, vão pensar que cada um de nós e cada um daqueles que estão próximos a nós ou distantes a nós significa um dado. Todos nós somos um dado, inclusive aquilo que está ali no centro, que muito nos orgulha, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. Porque a UERN também é uma pessoa. É uma pessoa, não mais física, mas agora uma pessoa jurídica, uma pessoa de direito público, que também carrega consigo os dados. E é importante a gente ter essa dimensão de dados logo de início, porque a gente poderia olhar para a lei e sair lendo artigo por artigo. E ela não nos responder nenhuma pergunta concreta daquilo que eu preciso adequar no meu dia a dia para que eu esteja protegendo esse tal desses dados. Porque eu não consigo mensurar, muitas vezes, que naquela informação que, para mim, individualmente, num critério subjetivo, é extremamente banal, como saber Rosângela, que o nome desta pessoa é Rosângela, ela carrega, a partir de agora, uma proteção jurídica maior. E aí, junto na mesma frase, eu coloquei outra informação que também é um dado. Eu falei que Rosângela era parda. Parda é uma característica que também vai estar ali como objeto dessa lei. E, às vezes, a gente não percebe que a gente está utilizando de um dado pessoal, de um dado de uma pessoa, porque, para nós, é uma coisa cotidiana. Então, a grande finalidade dessa lei foi conseguir nos dar um grande alerta de dizer assim, olha, não me importa o seu parâmetro moral subjetivo. Nós iremos proteger a pessoa humana e essa pessoa, ela será protegida sobre um manto extremamente difícil para o direito, que é chamado dignidade. Então, por isso que a gente vai dar limites para a utilização dos dados que você vai colher desta pessoa. Então, é com essa finalidade especificamente que a Lei Geral de Proteção de Dados chega no ordenamento jurídico e ali no final de 2018. Lembrar que essa aqui era uma discussão que a gente já tinha há muito tempo. E eu falo, e não era uma discussão de casa, era uma discussão mundial. A gente vinha sofrendo consequências do uso desenfreado principalmente da tecnologia, com a utilização desses dados, porque a gente estava protegido por um manto que antigamente não era tão claro que era possível de existir. Como é que a gente fazia fofoca nos anos 20? Quem aí, ninguém que é dos anos 20, mas todo mundo viu novela, e eu não falei tipo anos 80, anos 90 para não entregar a idade de ninguém, vou usar lá os anos 20, muito antigo. Como é que a gente fazia fofoca de alguém? Como é que a gente dava informação sobre a outra pessoa? A gente se dirigia a uma outra terceira pessoa, então era Maria, que falava para a Joana que José tinha feito tal coisa ou tinha tal característica. Era muito fácil, e isso a gente vai chegar aí na questão do bullying também. Seria talvez um curso à parte para a gente falar e fica aí para a capacitação da Progep, porque às vezes a gente também pratica o bullying sem pensar, o bullying cibernético principalmente a gente faz sem pensar. Mas é isso mesmo, a gente tem ali um ápice de uma criminalização de vários outros fatores, né? Não é essa, na verdade, a intenção da Lei Geral de Proteção de Dados, não é criminalizar, não é sancionar alguém através de um jus puniente específico.
O que a gente tinha, na verdade, era a necessidade de que a minha liberdade não atingisse a liberdade do outro e a gente conseguisse, nessa coordenação de liberdade, que estariam em conflito o tempo inteiro, a gente proteger as privacidades e o desenvolvimento das pessoas como um todo. O que eu estudo no doutorado está ali, no direito de personalidade, no finalzinho do caput da lei, do artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu só estudo pessoas, é isso que eu me dedico a estudar. Então, por que a gente precisa tanto disso? E aí, a gente tocou aqui num assunto que é tangencial, né? Aska, falei certo seu nome, me corrija se eu falei errado. Fala do bullying. Quando a gente fala do bullying, a gente está falando de ferir um direito de personalidade. O nome, a honra, essas características que a gente estava aí esquecendo porque a gente saiu da calçada de casa, que era onde a gente conversava, identificava, e foi para trás de uma grande nuvem de proteção, onde ninguém sabe quem eu sou. Eu posso dizer que é a conta da Rosângela, mas eu posso também dizer que é a conta da Maria, da Joana, eu posso ter o nome que eu quiser ter numa conta fictícia. E mais do que isso, a gente passou a perceber que os dados que eram coletados numa intenção específica, eles eram utilizados numa outra intenção. E aí aqui, lembrar que é um ambiente acadêmico, a gente deixa de fora todas as nossas convicções morais, mas vamos pensar juridicamente. O que fez a gente pensar mais fortemente na proteção dos dados foi o grande furo que o Facebook fez, que é o grande escândalo dos Estados Unidos da América, né? Da venda de dados para uma eleição presidencial, né? Então, quando a gente olha para aquela característica, eu fiquei pensando, e acho que a grande maioria de vocês ficou pensando, quantos de nós respondemos para descobrir qual era o personagem de Grey's Anatomy nós éramos? Qual era o nosso signo no século XXI? Qual o personagem que eu era da história? E naquele momento, o que eu estava era entregando a alma ao diabo sem perceber. Nesse exato momento, eu vou perguntar assim, quem de vocês tem um telefone que seja Android ou um iOS? Alguém nessa sala não tem telefone Android ou iOS? Ou seja, não tem um telefone com tecnologia que vá colher dados. Todos nós temos, essa é a vida moderna, né? Então, a gente quer até se desligar. Eu vendi mais a minha alma à Apple porque eu comprei também um relógio. E aí alguém vendeu mais do que eu ainda e comprou a Siri. E alguém vendeu mais ainda e botou sua casa automatizada. Essa casa automatizada é aquele que vendeu a alma para 5 gerações seguidas ao diabo, né? Então, é isso. Para quem acredita em céu e inferno. Porque para quem não acredita, fala assim, não estou preocupada, Rosângela. Aí você vendeu para você mesmo. Não, você vendeu para o outro que está de carne e osso do seu lado. Porque às vezes eu prefiro acreditar que é o inconsciente coletivo, aquilo que eu não vejo, sabe? O grilo falante. Mas o que a gente está fazendo nesse momento é entregar vários dados pessoais nossos que me identificam, que me individualizam. E esses dados, teoricamente, só poderiam ser usados para aquilo que eu quero. Então, quando eu informo que eu tenho hipertensão arterial, o meu relógio, ele está agora contando a minha pulsação, porque se eu ficar com a hipertensa, ou seja, eu aumentar a minha hipertensão, ele vai me dar um aviso do tipo, dê uma paradinha. Ele me avisa várias vezes por dia. Respire, não serve para nada, né? Porque eu tiro o negócio que eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Mas ele me avisa. É isso. Mas quando ele pega essa informação e ele vende, por exemplo, para um plano de saúde, e o plano de saúde diz, olha, eu vou ter que aumentar o valor do seu plano, porque você tem um risco maior de sofrer um infarto do miocárdio, essa função foi desviada. E eu pergunto, como ele descobriu? Ele tinha uma bola de cristal? Não. Esse dado saiu de um lugar para outro lugar. E foi isso que a gente tornou mais claro com o escândalo da Cambridge Analytica. Então, quando a gente olhou ali, a gente falou, nossa, eu não estava percebendo.
E aí, muita gente acreditou que isso só acontecia nas redes sociais. Então, se eu não tenho redes sociais, meu pai fala isso, meu pai tem 81 anos, tá certo? E ele fala, eu não tenho rede social, então eu não tenho preocupação nenhuma com essas coisas de venda de dados. No entanto, ele responde fichas de informações sobre ele em vários outros lugares. Inclusive, quando a gente se inscreveu nesse curso, a gente precisou dar alguns dados. E se não foram protegidos por esse ordenamento, eles podem caminhar por lugares que a gente não quer que ele caminhe. Então, a nossa função hoje é entender como é que ele vai ser definido, e é por isso que eu preciso definir que dados são esses. Então, tem uma parte que é mais da gente discutir que dados são esses, tá certo? Da nossa aula. Por que eles estão sujeitos a cuidado? Alguém poderia me dizer, Rosângela, mas isso é uma grande besteira. A gente fica pensando, vou proteger o nome de alguém, não serve para nada nessa vida. E aí fica recebendo várias ligações, não é, Eduarda? Porque assim, eu acho que telemarketing tem bola de cristal. Deve ter bola de cristal, né? Recebe do nada essas ligações, ele consegue o número da pessoa do nada. Na verdade, ele consegue porque esses dados foram extraviados, foram vendidos, e a gente precisa saber de onde eles estão vindo especificamente. Eu posso tentar vender a minha alma para quem eu quiser, mas eu preciso saber que eu estou fazendo isso. E aí entra um critério muito importante da nossa lei, que é falar sobre autonomia. Então, a gente precisa saber que estou disponibilizando aquele dado e que há a possibilidade daquele dado ser utilizado para tais finalidades. Então, quando a gente olhar para essa lei, quando a gente olhar daqui a pouquinho para o nosso cotidiano, a gente vai conversar de parte da lei olhando para o nosso dia a dia, e aí eu vou puxar muito mais que vocês me digam as experiências de vocês diárias, é a gente olhar esse sentido, de que não tem nenhum problema dele descobrir o meu número, contanto que eu saiba que em algum momento eu deixei ele utilizar o meu número para outra finalidade, que não, por exemplo, o sorteio do supermercado, que não, por exemplo, a ficha que eu preenchi para ser bolsista em um PIBID, por exemplo. Então, o nosso aluno, quando ele responde aquela ficha, ele tem na cabeça dele que as informações que ali estão sendo coletadas, ela tem uma única finalidade. Mas muitas vezes, esse processo, ele vai tramitar dentro da universidade em muitos setores. Concordam comigo? Porque, vai ter quem fez a seleção, então vai lá para o departamento, aí depois ele vai para dentro da pró-reitoria, que está gerenciando o programa, depois ele vai ter que, se tiver bolsa, ele vai ter que passar para a Progep, por exemplo, ou ele está vendo de onde esse recurso, e esse dado está ambulando, ele está andando com finalidades diferentes. E eu preciso ter o conhecimento e saber que esse processo acontece dessa forma. Então, a gente vai ter que ter um cuidado maior com esse sujeito. E aí eu vou ter que dizer exatamente, olha, eu colho esses dados para tais finalidades e serão tratados, eles serão cuidados da seguinte forma. Então, o que a lei quis, na verdade, foi estabelecer uma organização, para que a gente não fique sempre assim, olha, se eu fizer isso na UERN, vai ser de um jeito, se eu fizer isso na UFESA, por exemplo, vai ser de outro. Essa padronização dos comportamentos, elas são importantes para aquilo que nós, do direito, adoramos e sabemos que é utópico, a tal da segurança jurídica. A gente quer ter segurança de que você pode utilizar o meu dado, mas eu sei para que você está utilizando e eu não vou ser surpreendida, por exemplo, no meio do meu dia com uma ligação de uma operadora de celular oferecendo um plano especial de internet para estudantes. E eu pergunto, como é que você sabia que eu era estudante? Ela falou assim, não, porque eu peguei lá na universidade o cadastro de vocês, todos, e eu fui na praia e eu consegui todos os cadastros, mas como era uma excelente oferta, eu estou ofertando para você. Mas talvez eu não quisesse receber aquela ligação. Então, eu vou ter que entender esse sistema de uma maneira muito clara, para que eu possa autorizar esse compartilhamento das minhas informações.
E aí, a gente vai perguntar assim, desculpa. Mas isso que impacta na minha vida, Rosângela? Porque cada um pensa aí com seus botões. Eu estou aqui no meu setor, eu estou aqui dentro do departamento, eu estou aqui atendendo ao público muito restrito, eu atendo só professores, eu atendo só servidores, eu faço só alguma coisa muito, muito pontual, que eu vou ter acesso a algum dado. E isso, então, não vai impactar em nada na minha vida, porque eu não sou aquela pessoa que fica falando para todo mundo que anda fazendo, então não vai impactar na minha vida. Alguém acha que ter cuidado a partir de agora com o que eu falo, com o que eu compartilho, com o que eu digo, é uma preocupação real ou é uma preocupação ficta? Não existe, na verdade. Eu acho que é exagero a gente falar sobre essa preocupação. Quem consegue me dar aí um feedback? Eu já estava preocupada com isso, Rosângela. Eu já vi algumas coisas que aconteceram que eu não acho legal e eu acho que vai impactar a minha vida de alguma forma. Vocês acham que essa lei impactou, mudou alguma coisa na vida de vocês? Sim ou não? Podem me dizer no chat se quiserem. Quem acha que sim e quem acha que não. Mudou, boa. Mudou? Certo. Quem falar que mudou, eu tenho uma tarefinha a mais. Me dá um exemplo do que mudou. O que mudou para você, especificamente? O que você acha? Eu acho que mudou, mas mudou o quê? O que vocês acham que mudou? Eu vou dizer uma das coisas. Diz. Bianca quer Rosângela. falar. Oi, minha linda, diz. Eu estava aqui dizendo a Suênia. Ultimamente, eu contratei um funcionário para a loja e aí, quando a contadora devolveu a carteira de trabalho, ela disse que eu tinha que devolver todos os documentos dele, a xerox de todos os documentos, senão ele teria que me autorizar por escrito para eu poder arquivar essas cópias. E aí você já ficou pensando, Senhor da glória, se alguém pega esses documentos, se as crianças entram, mexem aqui, tiram uma foto e botam na internet agora, o que eu faço? Né? Então, antes talvez a gente não tivesse essa preocupação. A gente tem que guardar, e a gente vai ver responsabilização sobre guardar isso, né? Mas a pergunta é assim, o que realmente impacta na minha vida? E eu vou dizer algumas coisas que impactaram. Então, a gente pode falar das mais banais, eu tive que responder um novo termo de uso da minha rede social, do Instagram, daquelas menos banais. Eu estou aqui trabalhando nesse exato momento e alguém vai fazer um print dessa tela e vai compartilhar em uma rede social e vai fazer uma informação que pode denegrir a imagem de alguém que está aqui na sala. Tipo assim, não queria ter encontrado a Rosângela hoje, achei que era outra Rosângela Azusa, homônima aquela, né? Nossa Senhora da Glória, tem que encontrar essa mulher de novo. É assim. Nessa hora, a gente se colocou numa zona que precisa de um cuidado maior. Eu, com os meus alunos, costumo brincar com eles quando eu dou direito de personalidade, que fosse vocês, eu não postava nada na internet. Porque vocês estão ali sempre no limbo de praticar um ilícito. A gente não precisa desse receio todo, mas a gente precisa de uma atenção maior agora. Bianca, quando tem agora os documentos do funcionário dela arquivado fisicamente, é a mesma coisa para mim dela estar arquivado numa nuvem. Percebe? Se ela tivesse todos eles digital. E esse arquivamento pressupõe que ela vai ter uma responsabilidade sobre esse dado. Então, a seleção de um aluno, por quanto tempo eu tenho que guardar? Você vai determinar o tempo de você guardar isso. E essa lei é importante para que a gente reflita que as responsabilidades, elas são colocadas para nós, Ana Angélica, e para todo mundo aqui dessa sala, para ficar bem claro, de uma forma em autonomia. A gente está no âmbito ali do direito privado, principalmente, onde a autonomia da vontade é muito grande. Então, ela nos estipulou, documentos X eu vou ficar em 30 dias, ou em 5 anos, ou em 10 anos. A gente já tinha lei para isso. A gente já tinha leis, por exemplo, para falar para documentos públicos quanto tempo eu teria que guardar cada coisa. Mas
Mas, contudo, porém, todavia, ele vai dizer, olha, se eu colho dados de alguém, como, por exemplo, uma prova de um aluno, certo? Essa prova desse aluno, ela não me pertence, ela pertence ao aluno. Mas o aluno não veio buscar essa prova, né? Então, vamos todo mundo se colocar ali no físico, a gente voltou a fazer prova física, e a gente tem aquele momento de devolutiva das provas. Lembra que eu tenho raiva desse dia de devolução à prova? Meio que você tem que carregar um peso danado. Depois tem que ficar dizendo, o fulano não vem, aí se você fica na dor. Aí tem um amigo que vai falar, eu quero ficar com a prova dele. E aí nessa hora você vai pensar assim, mas eu posso dar essa prova para ele? Aí eu sempre brinco com os meus, eu falo, tem procuração? Quem vai faltar, mande as procurações. Pode ser um negocinho no WhatsApp dizendo, professor, entregue para fulano. Tá ótimo, ó, procuração, tá ótimo para mim. Porque vai sair desse meu domínio. Então, se eu fiz uma seleção, por exemplo, para bolsista, e eu colhi alguns dados, eu vou dizer, esses dados ficarão arquivados em 6 meses, vamos imaginar. Estará no instrumento que eu estou dizendo que eu vou colher esse dado. E a pergunta é, ok, deu 6 meses, eu faço o quê? Jogo no lixo de casa? Eu deleto? Mas o lixo também é acessível. Então, eu tenho que saber como também eu descartar essa informação. Porque se eu joguei no lixo de casa e alguém pegou a prova do fulano e fez um print falando, desgraça, tirou tanto na prova de Rosângela, e esse tanto não era uma nota boa, e ele se sente aviltado na sua imagem, esse dado estava comigo. E eu não poderia descartar. Então, impacta diretamente. E olha que antes eu fazia isso. Dava 2 anos, na verdade, assim, dava 4 semestres, 3 semestres, não aparecia ninguém para pegar aquelas provas que estavam aqui entulhadas, aqui em casa, aí tinha o dia de botar a prova para fora. Então, pega ali aquele saco de lixo preto grande, sai jogando as provas que ninguém veio pegar, dava um nó e botava lá esperando o cara do lixo passar. Mas a gente agora tem que se preocupar um pouquinho mais com esses pequenos detalhes. Estamos feitos sobre os dados que produzimos. E a gente produz muito dado. E normalmente, Ana Angélica, a gente arquiva esses dados. A gente só não percebe que a gente arquiva esses dados. Vamos para alguns exemplos mais práticos da nossa vida. A gente está em pleno ensino remoto, em plena atividade remota, né? A gente ainda trabalha aí, muitos no remoto. E aí, eu, por exemplo, não conheço todos que estão nessa sala. Mas eu vou falar especificamente de Suênia. Eu não conheço a Suênia pessoalmente. Suênia falou comigo pelo WhatsApp e a gente trocou. Eu mandei uma foto minha, uma pessoa corajosa, super confiante, mandar uma foto minha para a Suênia. É isso. E aí, como é que eu vou saber que Suênia não vai utilizar da foto para outra finalidade? Porque ela me disse para que ela queria a foto. Naquele momento, ela informa isso. E aí, se essa foto vaza do celular de Suênia, a gente vai perguntar, a gente vai ter responsabilidade sobre isso? Sim. E aí eu volto que, às vezes, a gente não tinha a dimensão, exatamente, é isso mesmo, a gente não tem a dimensão do quanto a gente arquiva, porque a gente deixa no nosso celular, e eu falo isso porque, às vezes, por exemplo, os meus orientandos fazem isso muito. Eles mandam para mim os arquivos no grupo que a gente faz de orientação. E fica ali no meu celular, e fica no meu computador. E eu acho que eu não estou arquivando, mas eu estou arquivando dados. Percebem isso? Eu estou arquivando dados. E eu estou responsável por esses dados. Então, vou fazer vários spoilers do próximo encontro, que é com o Kleber. Ele está ali na mão, na massa, não sei o que ele vai dizer, como é que vocês vão fazer isso na nuvem certa, no lugar certo, com o criptografado correto, que eu não sou dessa área, não sou eu que vou dizer isso, mas que a gente precisa entender o lugar certo para fechar o cofre e manter a chave guardada, porque a gente se torna responsável por isso. E o meu celular, e eu vou dizer usar o celular, porque às vezes a gente não tem noção de quanto a gente carrega de dados aqui. Dados profissionais que estão carregados nesse celular nesse exato momento. Eu tenho 3 filhos, para quem não sabe, Mateus, Davi e Miguel, 13, 8 e 5, né? Então, eu sou corajosa, né? 3 crianças assim, e um cachorro também.
Eu não vou falar do marido, porque o marido é super gente boa, tá certo? Então, essa é a minha conjuntura. Então, se um dos meus filhos, principalmente os mais novos, o usar Miguelzinho com 5 anos de idade, que nasceu nessa área digital, sabe mais do que eu. Outro dia ele estava me ensinando como mudar o filtro da foto, né? Tipo, bota esse aqui, ó, né? Super corajosa aí, né? Isso cada um tem, cada doido com a sua mania, né? Mas vamos para frente. É isso. Ele está com o meu celular na mão, por algum motivo, e alguém vai falar comigo no WhatsApp. E aí ele tá mexendo nas fotos, porque ele gosta de digitar para botar Mickey Mouse, botar umas coisas assim meio estranhas na foto, né? Ele vai abrir a minha galeria e vai mandar para essa pessoa uma foto que ele manda para minha família os emojis dele. Sendo que ele manda uma foto, por exemplo, de um aluno meu. Ele manda uma foto de uma comissão que eu estou participando, por exemplo, de um PAD que foi aberto. Percebem esses pequenos detalhes que eu vou ter que ter cuidado de descarregar do meu celular e arquivar no lugar correto, para que eu tenha aí uma segurança jurídica maior daquilo que eu vou fazer. Então, é por isso que no nosso cotidiano a gente não se percebeu, talvez, ainda, do impacto que a gente tem da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente, todos os dias e todas as horas, praticamente, porque estamos ligados a essa rede, estamos coletando e utilizando de dados que deveriam estar muito bem protegidos. Então, é necessário que a gente entenda as individualidades desses dados e a utilização desses dados, para que caso ocorra alguma coisa que não estava programada, eu tenha a ciência clara de que eu não fiz isso, nem dolosa, ou seja, intencionalmente, nem culposamente, por omissão, por imperícia ou por imprudência. Então, é nesse âmbito que a gente vai ter que discutir, que é como eu vou ter que me adequar a coletar esses dados e como eu vou ter que utilizar também de forma adequada para a finalidade correta. Então, é isso que a gente tem que sair assim, muito claro. Eu posso continuar pedindo pelo WhatsApp? Eu posso. Mas eu tenho que ter um cuidado onde eu vou armazenar e para que eu vou usar isso? Sim. Aí vamos imaginar que a Projeto me chame para uma outra capacitação. Ainda vai precisar me perguntar, Rosângela, posso usar aquela foto? Sim. Por que vai precisar utilizar? Porque precisa da minha autorização para nova finalidade. Por exemplo, a foto que eu mandei para a Suênia é uma foto fake, né? Vocês viram, já não sou mais loura depois da pandemia, já não tem mais aqueles cabelos soltos. É fake, gente, não tem mais aquilo. A pandemia acabou comigo. É assim, agora eu vou voltar a ser loura de novo para voltar a ter aquela foto. Então eu posso dizer, eu não quero mais aquela, eu quero essa mais real aqui, ó, Rosângela do cabelo preso, já com o cabelo todo escuro. E esse pequeno detalhe, no nosso cotidiano, às vezes a gente não percebe. Tá vendo? A gente tem tanta coisa para administrar dentro da universidade que eu faço no automático. Eu já tenho essa informação desse aluno porque ele foi meu bolsista 5 vezes, por exemplo. Eu vou pegar essa informação e vou utilizar. Sendo que no meio termo, ele pode não querer mais utilizar. E eu vou usar um exemplo muito claro, que é o nome social. Às vezes, o aluno ele não mudou ainda para o nome social. Ele está no sistema de transição da modificação para o nome social. Mas ele não se sente ainda confortável, não se sente mais confortável para utilizar o nome dele originário. Mas ele já usou 3, 4 vezes comigo em outras atividades que a gente teve juntos. E eu vou pegar esse nome e vou lançar. Então, aquela pergunta básica de para que eu estou usando aquilo, ela se torna importante. Porque eu não me reconheço mais como Rosângela, eu me reconheço agora como Rogério. E eu quero que chame Rogério, então, daqui em diante. São pequenos detalhes que muitas vezes, eu costumo dizer, a gente não erra porque queria, é muito pequeno ainda o doloso, principalmente dentro do serviço público como um todo. É o culposo, é o dia a dia que nos vai absorvendo e eu não consigo parar para observar esse pequeno detalhe que eu preciso cumprir. Então, para lembrar aquela pergunta que eu fiz inicial, a lei caracterizou o que seria dados, tá certo?
ela me disse, olha, para você não ficar aí perguntando o que é, o que não é, se é porque o dia é bonito, se é o nome Rosângela, ou se é a cor da Rosângela, ou se é o gênero da Rosângela, eu vou lhe dizer. Dado para mim, eu vou separar em 3 grandes características. Primeiro, eu vou chamar os chamados dados pessoais, que vai ser qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. E aqui eu já vou fazer uma pergunta. Tem diferença de identificada para identificável? Pessoal aí das letras, pedagogias que me ajudem nessa hora, das semânticas que me ajudam nessa hora. Tem diferença? Tudo que é identificado é identificável ou é a mesma coisa? Foi redundante o legislador quando ele falou as 2 coisas? Ou são coisas diferentes? Quem me ajuda nessa hora? E aí? Agora tá todo mundo com medo de me dizer, né? Eu não vou dizer não, porque vai que eu erro, são diferentes. Boa, Joana Dark, eu adoro pessoas corajosas. Qual a diferença? Porque, assim, é vício de professor. O professor não dá resposta, o professor pergunta a resposta. Identificar é uma possibilidade. Então, quando eu penso nessa possibilidade, boa, Bianquinha, não é uma coisa 100% certa, né? Rosângela é identificado ou identificada ou identificável? Quando eu falo só Rosângela, só o nome Rosângela, só o meu prenome, na verdade, nem é meu nome, nem é meu nome mesmo, é o meu sobrenome. É identificável. Rosângela, existem muitas no mundo, né? Assim, mas isso pode conseguir me identificar dependendo do contexto, sim. E foi isso que o legislador passou a me alertar. Cuidado! Não precisa identificar Rosângela Viana Azusa Medeiros, que é o meu nome, tá certo? Então, Rosângela Viana Azusa Medeiros só vai ter a mim, não vai ter uma homônima, fiquem tranquilos. A gente vai identificar cada vez mais essa Rosângela. Mas aquilo que for identificável, aquilo que em um certo contexto possa caracterizar a Rosângela. Então, se eu falasse, olha, é aula hoje da Rosângela sobre LGPD. Aí já tinha tido um banner, já tinha tido uma tag, já tinha dito uma propaganda, alguém já tinha recebido por e-mail, então todo mundo ia falar, a Rosângela era a Rosângela Azusa. Perceberam a diferença? Então eu me tornei identificável. A segunda grande característica é aquilo que a gente vai ter de mais cuidadoso daqui por diante no nosso dia a dia, aquilo que eu vou chamar de dado sensível. O dado pessoal sensível é aquele dado que vai falar de origem racial, de origem ética, de convicções religiosas, de opiniões políticas, de filiação a sindicatos, de organizações de caráter religioso, filosófico, político, tá certo? Os referentes à saúde da pessoa, ao pessoal da Projeto, que fica ali, né, precisa coletar muitos dados relacionados à saúde do trabalhador e tal, não sei o quê, da vida sexual, dados genéticos, que é onde eu só trabalho dado genético, certo, gente? É uma pessoa que acha que é doida o suficiente para ter 3 filhos, só trabalha dado genético. Sou eu, essa pessoa, tá certo? Qualquer dado biométrico, na verdade, vai estar ali, então, se eu pedir digital, se eu pedir assinatura eletrônica, também vai ser importante eu pensar sobre isso, que esteja vinculado a essa pessoa. Esse é o dado que a gente vai ter mais cuidado quando a gente precisar coletar. Mais do que o primeiro, Rosângela, infinitamente mais do que o primeiro. E a gente vai sempre se perguntar, a gente vai já entrar nos princípios da lei, que a gente vai ter que ter uma finalidade, eu preciso ou eu não preciso de um dado sensível. Pessoal, a gente só deve coletar um dado sensível quando ele é imprescindível para a finalidade que eu vou ter. Mas eu tenho, Rosângela, um formulário padrão no departamento. O departamento não gosta de ter formulário padrão, né? Que já vinha nome, estado civil, nananã. Era padrão, a gente usava para tudo. Quando a gente precisava identificar alguém, a gente pega esse... Cadê aquele formulário em que tinha aqui? O cara já tem até em Word editável, aí já lhe manda bem rapidinho e você já manda para todo mundo. Não importa se é uma seleção para bolsa, se é uma abertura de edital, eu preciso saber os membros da banca, não me importa, eu uso aquele padrão. Vai dar para usar esse padrão? Não, porque às vezes, dentro daquele meu formulário, vão conter dados sensíveis. E a gente vai ver que a finalidade da equação é uma coisa muito importante para a norma. Então,
Para que eu estou perguntando, por exemplo, qual é a religião de alguém se eu não tenho nenhuma especificidade para que eu colha esse dado, nenhuma finalidade para que eu colha esse dado? E aí eu vou usar um exemplo que eu passei recentemente, montando um formulário de pesquisa para uma aluna minha de TCC. Quando a gente estava formulando o nosso formulário de pesquisa, a gente tinha que colher alguns dados. E aí ela veio com o formulário padrão. Quando ela veio com o formulário padrão, tinha tudo, né? Nome, estado civil, RG, CPF, cor, né? Como a pessoa se autodeclarava, tinha condição religiosa e tal. E eu perguntei, mas por que a gente precisa saber disso tudo dela? Para a sua pesquisa. E ela falou, não, professora, a gente precisa identificar para eu poder fazer descrição do meu público que eu estava naquele momento atingindo. Será que ela precisava de todos aqueles dados mesmo? E aí vou fazer uma pergunta. Todo mundo aqui trabalha dentro de alguma coisa, dentro do setor público. Aí eu vou, por exemplo, ter uma seleção com edital aberto da universidade para bolsista. E lá tem duas características. Um bolsista que vai ganhar uma bolsa X e uma outra característica, que é o cara que não atingiu aquela média, mas pode ser aproveitado no projeto, o chamado não bolsista. Todo mundo entendeu? Então, é isso. E aí, na hora, eu vou fazer a seleção e vou passar 5 bolsistas e 4 não bolsistas, tá certo? Mas eu preciso cadastrá-los todos, por exemplo, junto à pró-reitoria, porque o programa está lá alocado. E aí vem o mesmo formulário padrão. E no formulário padrão diz assim, dados da conta bancária. Eu preciso da conta bancária de todos os 9? Sim ou não? Boa, Cirleide. Note. Não precisa. Mas eu colhi. Entendeu? É só aquela pessoa que fica prestando atenção nos alunos que ligam a câmera, rapaz. Estão fora. Sou eu. Eu colhi aquele dado. E ele pode dizer, eu não vou entregar esse dado porque ele não tem a finalidade que eu espero. E esse é um dado sensível dele. Percebe? E eu, que não consegui refletir sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, vou bater na tecla e dizer assim, olha, o formulário era esse, é um formulário padrão. Ou você responde ou você está fora do projeto. Porque eu não consegui ter a sensibilidade de separar as duas categorias, percebe? Para o cara que é bolsista, que eu preciso depositar o valor da bolsa dele, eu preciso dos dados bancários. Mas para o cara que não é bolsista, eu não preciso. Então, é essa diferença legislativa que eu vou ter que olhar na prática. Eu vou ter que olhar. Os dados pessoais eu preciso para todo mundo. Vou ter que ter cuidado com eles. Eu preciso colher dados sensíveis. Vou ver se tem a finalidade certa. Vou colher e vou ter que ter cuidado com eles. E aí ele me deu uma terceira característica, que é assim, esses dados que eu colhi, muitas vezes eu vou ter que tornar ele um dado que vai ser anônimo, ou seja, um dado que mesmo quando ele for exposto, ele não pode identificar uma pessoa. Então eu tenho que ter um cuidado maior ainda. Se eu der o meu número de CPF para vocês, ele é um dado pessoal, sim ou não? Olha para as 3 características. O meu CPF é um dado pessoal? Sim ou não? Sim? Então, eu estou levando aqui o coro Cirleide e Suene, que estão com a câmera ligada, beleza? Sim, sim. É isso. É um dado sensível? O que vocês acham? Não me parece um dado. Alguém pode falar, é biométrico, Rosângela. Não é biométrico, eu não consigo encaixar. É um dado que tem que ser anonimizado. Se ele for divulgado, ele volta a me entregar quem é a Rosângela? Eu não botei o nome da Rosângela, eu não botei nada, eu botei o CPF da pessoa. Ele entrega quem é? Sim. Então, é um dado que eu tenho que ter um cuidado, porque são dados que podem, mesmo não tendo características claras, me apresentar quem é essa pessoa, e se a finalidade era que eu não soubesse quem é,
eu acabo identificando. Isso acontece muito, 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 muito quando a gente pensa na seleção de concurso público. A primeira prova era aquela prova escrita, não tem nada. Aí eu falo assim, não, o número que você tem que colocar é o número do seu CPF. Vai sair só isso lá. Só isso significa. Bote o nome lá, criatura. A gente já sabe quem é que passou. É bem mais fácil. Por isso que a gente precisou fazer aquele número randomizado para cada um. Dá um trabalho, né? Para cada um dos candidatos. Aí fica a banca reclamando que tem que tirar cada chave. É um saco. E aí a gente vai ter que fazer... Sim, gente, a gente vai ter que fazer, porque se a gente colocar o CPF, que era muito mais fácil, o candidato sabia de cabeça, a gente já sabia daquele dado, a gente está dizendo da mesma forma quem é a pessoa. E aí a gente partiu da premissa que na seleção havia uma fase onde era às cegas para que a gente não tivesse tendências, né? Daquele que eu gosto. Então eu vou ter que manter esse dado anônimo. Essa característica a gente só consegue observar na vida prática, percebe? Porque me parece que tudo vai identificar a pessoa. Mas a gente vai selecionar. Peço desculpa. E aí, para ficar um exemplo, eu separei aí em duas grandes possibilidades, tá certo? Por exemplo, dados pessoais. Nome é dado pessoal, endereço é dado pessoal, número do RG é dado pessoal, dados de localização, rua, bairro, tudo é dado pessoal, certo? Identificação eletrônica, e-mail, endereço de IP, geolocalização. Então, quando eu peço, manda aí para mim seu localizador, isso é um dado pessoal, tá certo? Aquele localizador naquele momento. Número de telefone, dados da conexão, se a gente pedir, tudo isso será considerado como dados pessoais. Já os dados sensíveis são quando eu pergunto, por exemplo, a origem racial ou ética, as opiniões política, as convicções religiosas e filosóficas, a filiação sindical, os dados genéticos, os dados biométricos, mesmo que sejam tratados de uma maneira simples, como, por exemplo, apenas a nossa digital, tá certo? Qualquer dado relacionado à saúde e dados relacionados à vida sexual ou orientação sexual. Rosângela, então a gente não pode pedir esses dados? Pode. A gente só está sabendo qual é a categoria de dados que eu estou mexendo naquele momento. E isso vai ser importante porque lá no final da nossa conversa de hoje, que não está muito longe, a gente vai ver a consequência dessa separação. Tá certo? Então, quem são as pessoas que vão mexer nisso? A lei trouxe 3 atores que somos nós. A gente vai ter que agora olhar para esse conceito e falar assim, olha, eu me encaixo nessa característica. Primeiro ator são os titulares, pessoa natural de quem se refere os dados que são objeto de tratamento. Todos nós nos encaixamos na primeira, percebe? Porque a gente oferece dados diuturnamente. Segunda característica, controlador. É a pessoa agora natural ou jurídica, de direito público ou de direito privado, a quem compete decisões referentes ao tratamento de dados. É aquele que pegou o dado e vai decidir o que fazer com ele, percebe? Se eu vou arquivar, se eu vou mandar para outro setor, se eu estou colhendo para usar para tal finalidade. É o cara que toma a decisão. Quase todos dessa sala, quase todos os 60 dessa sala, em algum momento, no exercício profissional, é um controlador. Toma a decisão de um dado que colheu. Seja o professor que colheu simplesmente o dado de um aluno como o número da matrícula dele, por exemplo, seja o chefe de departamento que sabe os dados de todos os professores, carga horária e afins, seja as pró-reitorias, os técnicos das pró-reitorias, quando eles vão, por exemplo, alocar algumas atividades de um ou de outro. Todos nós aqui, em algum momento, somos controladores no exercício da nossa profissão. Quem é o operador? É a pessoa também natural ou jurídica, também de direito público ou de privado, que realiza o tratamento dos dados. Talvez nem todos nós tratemos os dados. A gente vai já chegar no que seja o tratamento de dados, mas todos nós controlamos esses dados de alguma forma. E esse é um ponto que eu queria deixar bem claro. Porque às vezes eu falo assim, mas eu só peguei e só passei para a Cineide. Eu nem olhei o que estava lá. E eu acho que eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre aquilo. Percebe? Mas a gente vai ter.
Então, a gente vai já diferenciar, José, de controlador de operador, tá certo? Quando eu falar de tratamento de dados, vou falar desse operador de tratamento. E a próxima aula é só sobre o que o operador faz na prática, né? Assim, então, a aula do dia 29, com o Kleber. Mas quem opera é quem necessariamente usa desses dados. Então, às vezes, eu não usei. Por exemplo, eu coletei os dados e eu sou, por exemplo, a secretária do departamento, eu sou secretária dentro de uma pró-reitoria, dentro de qualquer setor dentro da UERJ, e eu peguei as fichas todas. Eu não tratei, eu controlei, tá certo? Porque tive a informação e eu sei o que eu devo fazer com ela. Se eu vou ficar com ela, se eu vou passar para o outro, para quem eu vou passar. Outra pessoa do meu setor, ele vai pegar esses dados e vai tabular. Ele já está operando. Percebeu? Ele já está usando para outra finalidade. Ah, eu vou separar quem são os atos e quem são os inatos. Ele tá operando. Porque ele está tratando os dados. Ele está usando para uma finalidade específica. Então, quase todos nós somos controladores, e eu vou dizer todos para, assim, ser bem veemente, mas nem todos somos operadores, porque nem todos tratam esse dado, né? Às vezes, eu, por exemplo, posso só colher esses dados e deixar tudo no envelopezinho lacrado e entregar para a Suene. Acabou. Ela que vai operar o que ela vai fazer diante da finalidade que a gente vai ter daqui em diante. Então, essa determinação, ela é muito importante para mim, por quê? Porque esse controlador, ele foi definido em lei. Ele disse para a gente, olha, eu sei quem é essa pessoa. É aquela pessoa que vai competir tomada de decisão. Aí eu vou falar, mas eu estou no meio da fila, eu não tomo muita decisão. Sim, eu tomo decisões também. Todos nós, nessa escala aqui, tomamos decisões. Volto, eu, enquanto professora, tomo decisão se eu vou ou não utilizar, por exemplo, o critério matrícula ou o critério nome na entrega dos resultados dos meus alunos. É uma tomada de decisão. Eu tenho as duas informações. Se eu entrar no íntegra agora, eu tenho as duas informações. Eu tomo a decisão de como eu vou fazer aquilo. Se eu vou usar o primeiro e o último nome, se eu vou usar um nome completo. Percebem essa diferença? É uma tomada de decisão. Pequena, dentro da minha sala de aula, mas é uma tomada de decisão. Então, na administração pública, principalmente, eu queria que a gente tivesse ali uma percepção de que essa autoridade é aquele que vai tomar as decisões acerca, inclusive, do tratamento dos dados. Ele pode acumular as duas coisas. Porque o operador, ele realiza esse tratamento, então ele vai separando, olha, eu usei o nome para isso, usei o CPF para aquilo. Ele vai usar isso, mas ele muitas vezes no serviço público, ele está híbrido, ele está na situação de controlador e de operador. Ele exerce as duas funções. E aí, o operador, ele vai necessariamente exercer essa atividade dele através de um instrumento que me diz a finalidade para a qual ele vai usar aquele dado. Então, se a gente decidiu colher os dados A, B, C e D, nome, CPF, endereço e tal, eu tenho que saber para que eu estou colhendo essa informação. Porque eu, enquanto controladora, vou colher. E o operador vai ter que utilizar aquela informação para alguma coisa. Eu não posso colher por colher. Percebem a diferença? Eu não posso mais colher num padrão. Eu acho que a grande vantagem da Lei de Proteção de Dados foi porque ela deu para a gente de presente a humanização. A gente deixou de ser um número, né? Porque antes a gente estava mais ou menos assim. A gente criava grandes padrões e se aplicava os grandes padrões e às vezes a gente tinha perdido no meio do caminho, e agora a gente entra já nos princípios para ir para o finalzinho da nossa aula, tá certo? Que era o porquê que eu estava fazendo aquilo. Era tão mais fácil para mim pedir para o setor do lado, ou para a colega do lado, ei, me manda aí o que você já fez. E o que eu vou fazer é diferente do que você está fazendo. Mas você já tem mais ou menos organizado. E eu não sei mais por que eu estou usando aquilo, percebeu? Mas eu colhi esses dados. E eu me torno responsável por esses dados. Então, o primeiro grande princípio da Lei Geral de Proteção de Dados é a finalidade. Ela obriga a todos nós
certo? Seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, que a gente tenha propósitos determinados para a coleta de dados. Eu preciso saber. O que tiver em vermelho é a letra da lei, tá certo? Eu tentei absorver ao máximo aí para vocês não ficarem numa aula muito maçante, mas ela diz assim, ó, realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Eu tenho que dizer, olha, estou colhendo para isso, percebe? Não estou simplesmente colhendo, estou colhendo para essa finalidade. Sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível. Então, eu colhi o nome da Rosângela, vou voltar à foto, porque a foto ela é muito boa. Suênia me pediu a foto para essa atividade. Ela vai me chamar para outra capacitação e eu vou dizer, tudo bem, eu dou. E ela simplesmente não me pergunta, quando eu sou surpreendida pela tagzinha com a minha foto. Percebe? Eu não dei autorização para aquela nova finalidade. Eu dei autorização para a finalidade anterior. Então, a gente vai precisar deixar bem claro qual é a intenção. Rosângela, mas eu quero usar para mais de uma finalidade. Então, diga isso. Ó, podendo ser utilizado também para eventos futuros. Suênia tivesse me dito isso, então, na mensagem. Rosângela, vou usar agora. E se você for participar de outra capacitação, posso usar essa também? Eu vou dizer sim, mantive a finalidade, percebeu? Porque eu tenho a ciência daquilo que vai ser utilizado. Ah, ela só pode usar então para capacitação, só. Se ela quiser fazer um outdoor comigo, já não dá mais, tá vendo? Também ela não vai querer espantar as moscas da cidade botando a foto no escuta-canto. É isso que acontece. Então, a gente vai ter uma finalidade própria. Esse propósito tem que ficar muito claro. Rosângela, eu quero utilizar para mais de uma coisa. Diga, não tem problema. Se der o trabalho de digitar mais uma frasezinha, daquela todas as possibilidades que você acha que você vai utilizar, mas diga a finalidade. Quando você diz essa finalidade, a pessoa sabe que está disponibilizando esses dados para aquela finalidade e para as demais que vão vir daqui em diante. O segundo grande princípio é adequação. Então, ela fala, olha, vou dizer o propósito e eu tenho que dizer se é compatível com o tratamento dos dados a finalidade desse dado que você está agora tratando. Então, vamos imaginar que Suênia tem me perguntado, Rosângela, me diz aí qual é a sua formação. Aí eu vou dizer, eu sou bacharel em Direito, fiz mestrado, estou fazendo doutorado. É isso. Ela falou, mas me diz também qual é a sua convicção religiosa. Qual a adequação disso para a aula de hoje? Para ela dizer que eu ia dar um curso de capacitação? Nenhuma. Então, mesmo que eu entregasse essa informação e vou dizer para ela, olha, eu sou católica, viu? Essa informação, ela não poderia no tratamento ser utilizada, porque ela não se adequa à finalidade para a qual ela me pediu a informação. Percebeu como é um diálogo? Ela tem esse dado, mas ela não pode utilizar, porque ela não tem adequação. Então, vai ter que garantir que todos os dados que vocês escolheram, quando vocês forem tratar, que é utilizar, na verdade, utilizar esses dados, eles têm que estar condizente com o modelo que você planejou para a organização daquilo. Se você for desvirtuar isso, você deixa de ter adequação. E pode responder por isso. Porque eu falei, olha, você pode usar para outros eventos, mas da mesma categoria, não para botar no outdoor da cidade. Então, eu tenho que ter cuidado com a adequação que eu vou fazer desse meu dado. Tá certo? A terceira pergunta que a gente vai se fazer quando a gente for colher um dado é qual é a necessidade que eu tenho desse dado? E aí volto para a letra da lei, né? A limitação do tratamento ao mínimo necessário para realizar a sua finalidade. Luciana, você quer dividir alguma coisa comigo? Note? Não? Tá bom. Não. Tá, joia, tá bom. Tranquilo. Então, assim, eu tenho que olhar isso. Eu não posso ultrapassar limites de necessidade. Rosângela, eu estava pedindo os dados bancários do não bolsista, porque uma hora ele pode virar bolsista. Essa bola de cristal não vai funcionar com a gente a partir de agora, percebe? E qual é a minha preocupação? Porque muitas vezes a gente não se percebe que a gente se dá um fardo maior para carregar.
eu estava pensando lá no futuro, um futuro 100% incerto, que muitas vezes não vai acontecer, e como é que eu vou tratar, porque se eu colhi, eu vou ter que guardar esse dado. A responsabilidade será minha de guardar esse dado, pelo tempo que eu vou me determinar a guardar esse dado. Que, por exemplo, no caso de alguns documentos públicos, não é a LGPD, são outras normas, já me diziam que seriam 5 anos. Mas se não for, eu também vou dizer por quanto tempo eu vou deixar isso comigo. E aí, por exemplo, a Progep recebeu num concurso público 20 mil currículos Lattes de professores que estavam concorrendo ali. Ela tem ali uma grande gama de dados arquivados. Ela vai ter que dizer que serão incinerados em 2 anos, em 1 ano e meio. Percebe? Porque depois ela tem que dar fim. E eu tenho que saber como será esse fim dele. Porque eu sempre tenho que olhar para tal da necessidade. Outra coisa que às vezes o serviço público tem um problema de adequação à LGPD é porque o princípio do livre acesso, ele agora é imposto a gente. Então, a gente vai garantir aos titulares dos dados a consulta facilitada. Olha como é difícil isso que eu estou pedindo para vocês. Vão pensando aí nos processos que vão ter que mudar dentro da universidade, tá certo? E gratuita sobre toda a forma e duração do tratamento dos dados. Eu dei um dado para a Suene. Eu tenho que ter, na hora que eu falar, Suene, eu preciso de tal informação, ela precisa conseguir me dizer aonde ela está. E precisa me dar de volta. Percebe? E às vezes ele cai num buraco negro dentro da universidade. Tipo, você entregou aqui, não foi? Foi. A quem? Não foi a mim, né? Então a gente personaliza. Não foi a Rosângela, foi a quem que você entregou? Foi a Suênia? A Suênia vai estar aqui tal hora. Vem aqui falar com a Suênia, ver se ela acha para você. Isso vai poder ocorrer? Não vai. A gente vai ter que criar em nós a expertise e o mecanismo suficiente para que a gente tenha uma consulta desses dados. Se ela deixou no setor X, ela vai ter que buscar no setor X. Não é com Rosângela, não é com Suênia, não é com Rômeu, percebe? É com o setor. E aí a gente também vai dizer por quanto tempo, aquela pergunta que acho que foi a Ana Angélica que me fez no começo, né? Quanto tempo eu vou deixar? Eu vou dizer quanto tempo a gente vai fazer isso. Então, olha, esses dados serão utilizados durante toda a sua carreira dentro da universidade. Então, até você migrar para o sistema dos inativos, que aí deixa de ser comigo e é com outro sistema. Então, se eu estou dizendo isso, a qualquer momento, esse titular desse dado pode vir buscar esse dado, percebe? Não importa mais quem esteja lá. E é por isso que os processos precisam estar organizados de uma forma que esse acesso seja facilitado e seguro ao mesmo tempo. Porque se mais de uma pessoa manuseia, eu tenho que ter um cuidado para que não haja vazamento dos dados. Então, eu preciso ter bem claro que a gente vai precisar sentar nos nossos setores e pensar como eu vou reorganizar os processos aqui dentro. Porque caso alguém precise, eu não posso mais dizer volte tal hora para procurar o fulano. Eu tenho que saber como eu vou dar um acesso livre, gratuito, dessa informação. E eu não estou dizendo que ele precisa ser imediato, percebem a diferença? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo assim, a gente não pode deixar num limbo, que só uma pessoa sabia mexer, que ninguém mais sabe onde é que está aquilo. Então, a gente vai ter que tirar um pouco dessa cultura para poder nos adequar à norma daqui por diante. E aí, a LGPD vai falar para a gente em garantia aos titulares, ou seja, aquelas pessoas que cederam os seus dados, da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com as necessidades para o cumprimento dessa finalidade. Isso chama qualidade dos dados. Ela tem uma preocupação de que esteja atualizada. E aí, às vezes, vou me colocar aqui na condição de professor. A gente tem uma raiva quando o departamento pede assim, atualizem o Lattes. Ou como eu tenho raiva, às vezes eu estou no meio de 1000 coisas e eu falo, esse Lattes está atualizado? Não, Senhor da Glória. Né? Aí eu vou lá olhar se está, se não está atualizado. Por que eu preciso estar atualizado?
Porque o sistema da universidade precisa estar atualizado. Eu, Rosângela, não sou a Rosângela especificamente. Eu sou uma peça de uma engrenagem chamada UERN. A UERN, quando é avaliada, ela é avaliada pelo todo, percebe? Ela não é avaliada pela Rosângela sozinha. Ela é avaliada pelo todo. Mas a Rosângela faz parte dessa avaliação. E às vezes a gente não consegue perceber que eu faço parte da engrenagem. Falou, não, mas só eu não vou entregar, não vai fazer diferença na minha vida, né? Todo mundo fez o negócio, não é por causa de uma doutora a mais, uma doutora a menos. E eu falo isso porque eu me lembro de uma avaliação institucional que eu participei em outra universidade privada, inclusive, e tinha 7 pessoas que tinham mudado de titulação. Não eram mais especialistas, já eram mestres, não eram mais mestres, eram doutores, né? Mas ninguém tinha feito atualização no Lattes. E aí, a gente tinha um número de médicos doutores, então podia ter uma avaliação institucional altíssima, que vai conseguir, por exemplo, bolsa de financiamento, né, para a universidade, mas ninguém se dispôs a perder uma tarde atualizando a titulação minimamente, ou a produção científica minimamente. E a gente vai ter que agora colocar bem claro para toda a comunidade da universidade que essa é uma responsabilidade de todos, de atualização desses dados que formam a universidade. Porque a gente precisa ter uma qualidade dos dados, porque eu posso dar uma informação que não é verídica. E o próprio dono do dado vai ficar ali bravíssimo. E aí vou lembrar de outro exemplo dentro de universidades que me chamou a atenção. Outro dia, fui participar de uma banca numa universidade fora, né? E era uma pessoa que eu conhecia, e aí tinha lá membros da banca, professora, mestre, Rosângela, professor, mestre, fulano de tal. E eu olhei e falei, nossa, o fulano de tal já é doutor? Mas também, para mim, não fazia a mínima diferença, né? Se sim ou se não, fiquei eu calada. Quando chegou na banca, a primeira coisa que o doutor falou assim, poxa, eu suei tanto para conseguir o meu... Ó, José já querendo ir embora? Já quer lista de... Não, José, é só faltando 5 minutos. Eu fiz um combinado com você, não pode ir embora ninguém, não. Senão eu fico sozinha, tadinha de mim. Não tenha pena para a professora. Fica aí. É isso. E aí, esse dado, ele falou assim, foi errado. E aí ele fez uma discussão sobre o erro. Talvez desnecessário. Concordo, talvez desnecessário. Mas é tal da atualização dos bancos. Tá certo? Não é isso, Ridag? Não, eu tô aqui só de olho. Tá pensando que ele pensa que eu tô falando aqui de dados, não tô vendo nada? Tô vendo as duas coisas lá por fora. Eles estão por fora disso. Então, a gente também tem que chamar essa responsabilidade para todo mundo. Sentar cada um dentro da sua casinha, da sua micro casinha, porque a gente mora num grande condomínio, né? A universidade é um grande condomínio. Então, a gente sentar nos nossos setores e dizer isso bem claramente. Ó, o Eduardo ficou com medo de eu falar para ele não ir embora, também ligou a câmera. Muito bem, Eduardo, seja bem-vindo à vida da gente ver as pessoas. É Boa isso. Tarde. Mas, olha, eu posso fazer uma colocação pode. aqui? Super pode. Eu não sou da área de direito, mas a LGPD me concerne porque eu sou da área da TI, né? E aí eu tive o desprazer de aprender sobre a LGPD lendo o texto da lei. Olha, eu não sei como é para vocês, mas foi um desprazer imenso. E me incomoda bastante na LGPD uma questão, não sei se é comum desse tipo de lei. Me incomoda primeiro o nome, por ser ter um nome geral na lei, né? Eu acho que, para mim, o texto jurídico ele tem que ser um pouco mais específico. E me incomoda bastante essas lacunas. É claro que as coisas que você está colocando aí são as coisas que a lei especifica. Ela diz, olha, é preciso ter um prazo, é preciso ter uma finalidade. Mas existem outras coisas que são bem abertas, né, na lei. Principalmente quando entra nessa parte da TI, quais as responsabilidades da TI. Às vezes ela diz, olha, é preciso ter uma pessoa tal, e o cargo dessa pessoa é tal, e a função dessa pessoa dentro desse sistema é tal. Outras vezes ela diz, é preciso... Só um minuto, o celular está despertando lá. É preciso que haja uma pessoa, e o que é que ela faz? Não sei. A Agência Nacional a ANPD, alguma coisa assim, vai definir isso. Vai definir isso. E aí, eu fui olhar, né? E aí eu descobri que a ANPD formou uma comissão agora, lei de 2018, né? O primeiro texto da lei, a primeira versão da lei. E a ANPD formou agora uma comissão de proteção de dados. Eles tiveram a primeira reunião dia 8. E aí, essas coisas que me incomodam, por exemplo, as questões de ser genérico demais na lei, isso é comum em outras leis, isso é uma questão da LGPD, essa questão de deixar em aberto na lei e dizer, não, a agência tal vai ser responsável por isso, o governo federal vai definir essa agência vai
elaborar uma comissão, eles vão definir, sei lá, normas, normativas, coisas desse tipo. Isso é normal na lei, isso é uma questão da LGPD, porque a LGPD trata de tecnologia. Eu queria que você me disse assim, nesse sentido, né? Sossega seu Porque eu coração, achei você quer que me escutar incomoda isso, a né? leitura. Sossega seu coração, né? Assim? É, Não diga que é normal, não, Tiziane. Ele vai achar que a gente é ruim. Não, não é normal, não. Eduardo, eu vou ver por outra perspectiva isso, a gente chega a uma conclusão nós dois no final, tá certo? certo. Eu entendo o raciocínio do pessoal do TI, toda vez que eu tenho formação, ou mesmo que eu participo de mesas em congresso com o pessoal de outras áreas, me chama a atenção isso. Como vocês conseguem ser pontuais? Eu tenho que resolver isso, você consegue ver aquele nano, né? O nano que eu nunca vi na vida, você consegue ver o nano. Eu não consigo ver o nano. Por que eu não consigo? Porque quando a gente vai normatizar, a gente normatiza valores, Eduardo. Então, se eu for normalizar muito especificamente, tem que ser o Eduardo, não pode ser nem a Luciana, nem o Daniel, tem que ser o Eduardo. Se o Eduardo falha, vai voltar para o judiciário dizer assim, não tem o Eduardo agora, quem vai ser? Percebe? Então, eu tenho que criar características que sejam amoldadas a várias situações sociais diferentes. Então, é por isso que você acaba encontrando numa norma qualquer, numa lei qualquer, e não acontece só com a Lei Geral de Proteção de Dados, não, tá certo? Acontece com quase todas, critérios que a gente vai chamar em aberto. Parecido com em branco, né? Eu não gosto da norma em branco, porque a norma em branco, para mim, tem um outro significado. Mas que são praticamente abertos, que são muito principiológicos. Eu preciso olhar para o caso concreto, e é por isso que a gente precisa do curso de Direito, na verdade. Porque não é uma receita de bolo, onde eu bota 2 ovos, 3 não sei o quê, vai sair um bolo. Nunca sai, já viu que nunca sai? Eu só sei fazer bolo de chocolate, porque todo o resto sola, é uma desgraça. Eu olho para a receita e não funciona. É assim a lei. Você vai botando o negócio tudo certinho, do jeito que é para ser, mas não sai o resultado igual, porque nós não somos iguais. Nós, humanos, não somos iguais. Então, a gente delimita mais quando a gente acha que essa forma vai caber numa delimitação menor. Quando ele diz, olha, aqui é o cara X do TI que vai ter que funcionar. Porque ele sabe, nenhum outro terá a capacidade de fazer aquilo que ele está dizendo. Entendeu, Eduardo? Quando ele deixar em aberto, que ele vai dizer assim, mais de um profissional com alguma expertise e alguma formação conseguirá exercer essa mesma função. E perceba que o que me incomoda é aquela fase de controle, que está na próxima aula. A gente separou assim, eu e o Kleber, tá certo? Eu estou dando spoiler, não diga isso para ele, diga que eu nem toquei nesse assunto. Diga, a Rosângela nem falou sobre isso, na hora nenhuma, tá certo? Ela ficou lendo a letra fria chata da lei, tá certo? Mas é porque quando a gente olha para fiscalização e controle, eu tenho esse delayzinho, porque eu precisei criar órgãos de fiscalização. E esse lapso temporal que você se refere, é porque a lei foi de 2018, mas ela teve a vacácio, que é quando ela é... Vacácio significa ser. Ela existia, mas ela não valia nada. Ela estava assim, tipo... um dia, quem sabe, vai ser isso. De 1 ano, que foi prorrogado ainda. Então, ela ficou 1 ano e 6 meses no limbo. A gente tinha uma lei que não podia, ninguém era obrigado a cumprir. Então, ela entra em vigor mesmo no meio da pandemia. Olha aí que desgraça. Todo mundo no eletrônico, todo mundo no Nená, e eu ainda coloco no meio dessa história, dizendo, adeque-se. A gente tinha, inclusive, e essa é uma grande discussão, uma lei que não acompanhou essa evolução tão rápida, porque a gente não esperava que todo mundo migrasse para esse universo tão rapidamente, né? Então, a gente teve aí, eu, por exemplo, não tinha pensado em dar aula online até então. Hoje, eu não me vejo fazendo muito diferente disso. Não que eu não gosto do presencial, mas, por exemplo, bancas eu vou fazer sempre online, porque eu acho que o negócio é assim, eu posso trazer o cara... Esses dias eu trouxe amigos meus de Curitiba para a banca. Então, é essa perspectiva, Eduardo, que a lei vai lhe dar que não é uma insegurança, é uma mobilidade para a reação fática. Eu vou ter que olhar para aquela condição. E aí, se aquela pessoa que tomou o lugar de controlador ou de fiscalizador não tem a habilidade de competência, a lei, ela cria um molde, tá vendo? Dizendo assim, você não se encaixa nessas características. E não é por isso que você não pode exercer.
Mas se ela restringe demais, ela pensa no nano, naquele bem pequenininho, às vezes, acima do nano é quem, Eduardo? Que é um pouquinho maior do que o nano, que faz uma coisa bem legal também. Diz aí para mim, a pessoa que é leiga. Eu acho que é o micro. É o micro, né? Eu achava que era o micro, mas vai que eu falava besteira, né? O micro resolvia. O nano resolve, mas o micro também resolvia. Mas ela deixou na mão do nano. Percebeu? Então, ela precisa fazer assim. Cabe quem conseguir fazer. Se for um micro, um micro. Se for um nano, um nano. E aí ela vai dar essa possibilidade em algumas horas para você. Não é uma insegurança, mas é a gente olhar para o caso prático. E aí vamos olhar para a nossa universidade. A gente tem uma universidade excelente, mas que não tem, às vezes, a mesma estrutura, se a gente pensar, econômica e financeira de uma USP. E pensando em duas estaduais. Será que eu conseguiria, desculpa, os mesmos profissionais para exercer as mesmas funções de controlador e fiscalizador nas duas universidades dentro do setor de TI? Porque talvez eu não tivesse operadores iguais. Percebeu a diferença, Eduardo? Então, eu tenho que moldar uma carcaça um pouco maior para a realidade da USP e para a realidade de qualquer outra universidade pequenininha no interior do estado que você imaginar que tenha menos condições econômicas e financeiras do país. E eu concordo com você que, às vezes, para quem não está ali todo dia com o direito, parece que, pelo amor de Deus, quem foi que inventou esse negócio? Não está servindo para nada, porque parece que não está lhe dando uma resposta, né? Ele está lhe dando um monte de hipóteses, mas é porque a resposta está no nosso dia a dia. A resposta não está na lei. A lei só dá uma diretriz. Eu digo assim, ó, todo mundo tem que vir para a aula para aprender. Você acha que todo mundo vai vir e vai aprender, Eduardo? O que vai depender? É da minha aula ou do seu esforço para aprender? Das duas coisas. Se eu não tentar dar uma boa aula, você pode ser mega esforçado, talvez você não aprenda. Se eu der uma excelente aula e você não está nem aí, talvez também você não aprenda. Então, exatamente, José, é esse direcionamento que é a função legislativa. Que eu concordo com você que às vezes fica pensando, tipo, sim, mas ele não me disse o que era para eu fazer, porque o meu raciocínio, a minha expertise, está num comando ainda de isso ou isso. Espero ter conseguido tirar a sua dúvida, tá certo? Mas para te deixar mais feliz, Kleber, que é da sua área, vem só dizer quando é que um nano funciona e quando é que um micro funciona, entendeu? A função vai ser a parte dele, assim, a gente dividiu mais ou menos dessa forma as duas partes da capacitação, tá certo? Sem problemas, tipo, você não me convenceu, você me deu qualquer resposta, mas assim, daqui a 2 horas, quem sabe, numa decantação de ideias, você consegue se convencer que não é tão ruim assim, Eduardo. É isso, mas a ideia é lhe dar um macro molde para que você possa entrar na sua prática todos os dias, exercendo aquilo, olhando para aquilo. A agência está lá em Kleber, por isso que eu não quero entrar muito, tá certo? Uma parte grande da aula de Kleber é agência. Então, eu combinei com ele que eu não ia fazer spoiler. Mas a agência vai ter função de controlar, tá certo? Pois vamos desmistificar isso. Direito é lindo, entendeu? Se alguém falou para você que não era uma pessoa que estava de mau humor naquele dia. Não é assim que as coisas funcionam. E aí a gente vai falar, então, para desmistificar esse lado ruim do direito para Eduardo, que a gente também acha, Ticiane, olha, para as pessoas que entendem, é assim, que esse lado pode parecer doido, mas é bom, não é isso? Emoção, exatamente. É isso. A gente vai ter que ter critérios de segurança. E aí lembra que eu vou ter que estar ali nessa engrenagem, todo mundo trabalhando em conjunto, e em conjunto eu vou ter que ter medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados. Então não adianta, e talvez seja essa o monte maior da minha conversa com vocês. Aqui nós temos 57, porque 3 já deserdaram, foram embora. Não temos mais 60. Tá certo? Nós, 57, saímos dessa aula e guardarmos para a gente esse conhecimento e nós vamos fazer individualmente o que é para ser feito. Vai adiantar? Não. Nós somos uma pequena semente de um movimento de proteção de dados dentro do país.
Então, a nossa grande função é nós sermos os disseminadores desse nosso conhecimento agora. E a nossa prática seja uma prática dialogada, porque a gente precisa que todo o nosso setor funcione no mesmo compasso, entendendo esses passozinhos que a gente está tendo aqui. Se eu me preocupar só com as provas dos meus alunos, eu não estou nem aí se o colega do departamento está entregando prova, fazendo foto e botando dentro do Instagram dele, ele está maculando a minha prática que é correta. Ah, mas é ele que vai ser punido sozinho, Rosângela. Não, porque a gente aqui não é a Rosângela, não é o Eduardo, não é o Felipe, nós somos a universidade. Percebem a diferença? Aqui a gente vai chegar a essa responsabilidade individual, vai descendo até chegar. Mas o primeiro passo é que nós somos a UERN. Nossa prática dioturna é da universidade. Então a gente precisa achar medidas dialogadas de segurança. Esses dados, eles vão ser necessários que a gente colete, e aí a gente prestar esse serviço, exatamente, lembrando dessa característica, Josias, mas que a gente também esteja muito preocupada com o diálogo de assim, olha, às vezes o cara do TI mesmo, assim, o que está lá todo santo dia, ele está todo dia tentando cair o sistema porque está tendo uma invasão de hack. E eu estou reclamando, porque eu quero lançar as notas no Integra e o Integra não está funcionando. Quem aqui nunca maldisse o cara do TI, né? Todo mundo já disse um dia que o cara do TI não prestava. Era isso. Como todo mundo diz diuturnamente que o portal do direito não presta. É isso. Mas essa é uma prática colaborativa. Isso não é para acontecer todos os dias. Mas quando acontece, eu também tenho que entender que eu faço parte desse sistema. Então, ok. A segunda coisa é que, às vezes, eu na ponta, no meu setor, consigo ver uma fragilidade no sistema que eu posso acusar. E aí eu vou ter que dizer, olha, aqui fica mais fácil eu ter uma situação onde haja um vazamento de dados. E, às vezes, isso é uma comunicação, por exemplo, entre duas pró-reitorias, entre a pró-reitoria e a reitoria. Tá vendo? A gente criar um sistema que seja dialogado. E esse sistema dialogado vai nos dar segurança. Sendo que muitas vezes a gente só pensa no nosso círculo pequenininho. Eu trabalho, Rômel e Felipe. E Luciana, que são os nomes que estão aqui na minha frente. Certo? E eu vou pensar, e aí, nós quatro vamos fazer como? O resto que se dane. O resto que se dane não, porque a informação que nós quatro temos vai circular pela universidade de uma outra forma. Então, se a gente percebeu, chegou para a gente com uma fragilidade, eu sempre costumo dizer, antes de a gente dizer uma crítica destrutiva, pense na solução e diga assim, olha, isso aqui eu percebi que foi assim, será que a gente poderia fazer de outro jeito? Porque o cara do TI, que vai estar lá na controladoria, ele vai ter, que vai manipular esse dado de alguma forma, ele vai pensar numa estratégia para que isso dê, a partir de agora, uma segurança maior na coleta desses dados. Então, a construção dialogada traz essa segurança que a gente vai se referir e que a própria lei me obriga a ter. E aí ele vai falar em medidas de prevenção. Ou seja, é hora de sair dessas aulas, desses dois encontros que vocês vão ter e sentar com os setores de vocês e pensar quais são as medidas de redução que nós vamos ter para prevenir danos oriundos do tratamento desses dados. Usou o dado para uma finalidade que não quer. Às vezes, eu falo assim, o professor, porque é o mais próximo de mim, ele utilizou de um dado que ele nem sabia que estava sendo maculado naquele momento. Eu já tive em bancas, por exemplo, que o professor falava, tinham tantos negros e tantos pardos, e eu pensei, para que mesmo que ele está dando esse dado aí? O que isso impactaria na informação? Mas ninguém nunca sentou com esse professor para dizer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Percebe? E às vezes ele vai praticar atos que vão macular e podem ser responsabilizados no tratamento. Isso pode acontecer muitas vezes por um princípio que ficou claro dentro da lei, que é a não discriminação. Ou seja, não podemos usar para nenhum fim, nenhum tratamento de dados que tenham caráter ilícitos ou abusivos. Então, se eu estou fazendo para poder separar, segregar, não deve ser utilizado aquele tratamento de dados para absolutamente nada. E aí volto à questão da finalidade. A gente precisa saber para que eu estou colhendo esse dado, para que eu estou armazenando e para que eu estou utilizando, que é tratar
esses mesmos dados, tá certo? E aí, já caminhando realmente para me despedir de vocês, eu vou falar de uma coisa que é muito importante, que é a responsabilização e prestação de contas. O que a lei fala? Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância do cumprimento de tudo que a gente falou até agora, desses dados, inclusive que essas medidas eram eficazes. O que a gente vai ler quando olhar isso? Quando eu pensar tudo isso, não quer dizer que não vai haver problemas, não quer dizer que não vai vazar um dado, por exemplo, que eu acabei utilizando num cruzamento o dado para uma finalidade que não era a precisa. O que eu tenho que demonstrar? Eu tenho que ter, dentro desse meu processo, dentro do meu setor, meios de comprovar que essa não era, que isso aqui aconteceu não por uma vontade minha, ou seja, não era doloso, nem por uma omissão minha, nem por uma imprudência minha, nem por uma imperícia minha, que é o culposo. Aconteceu por um caso fortuito ou de força maior. Percebem? É isso que a gente vai ter que se preocupar daqui por diante, porque senão a responsabilidade vai recair sobre aquele que teve o ato culposo ou o ato doloso. Então, eu costumo dizer assim, a duna só é duna porque ela é um monte de grãozinho de areia junto. Então, todo grãozinho de areia ali tem importância, porque se eles forem dispersando com vento, a duna deixa de ser duna e é uma areia rasteira. E é a conjunção dessa duna que move ela de um lugar para o outro também. Porque ela junta, quando é carregada pelo vento, ela continua sendo duna, ela não perde a característica de duna. Nós vamos ter que entender que esses grãozinhos de areia são responsáveis por nós nos mantermos duna e nos mantermos dentro de uma licitude no tratamento desses dados. E para isso, toda vez que vocês forem colher qualquer dado, seja um dado pessoal, seja um dado sensível, seja um dado que deve ser tornado anônimo, não esqueçam de pedir o consentimento para a pessoa que vocês estão fazendo. Sugiro, inclusive, que coloquem no instrumento de vocês agora a garantia bem clara, deixe expresso. Tem ciência de que esse dado será utilizado para tais informações, para tais finalidades, percebe? Então, a gente precisa dizer para as pessoas isso, porque a gente vai ter que fazer prova para se escusar de responsabilidades. Então, deixem claro as ações que vocês têm, inclusive para dizer, olha, esse dado pode circular, ele pode ambular dentro da universidade. Você está deixando na Progep, mas ele será enviado ao seu departamento, onde você será lotado, percebe? Então, se diz isso de forma clara, porque o consentimento é a chave que eu preciso para que a gente evite os problemas maiores. Então, que fique bem claro isso. Na pesquisa acadêmica também segue esses procedimentos. Sim, a gente poderia fazer uma aula só de LGPD para a pesquisa acadêmica, mas as bases estão aqui. Inclusive, eu perguntei isso, não foi? Quem é que a gente vai conversar sobre que perspectiva para que ficasse bem claro. Mas, assim, os comitês de ética terão agora uma nova forma de observar isso. E, sim, na pesquisa científica, os TCLs são muito importantes. Os termos de esclarecimento de consentimento livre e esclarecido precisam ocorrer. Eu já peço para os meus alunos agora colocarem sempre esses termos, porque eu preciso saber com que finalidades eu estou colhendo e como eu vou utilizar, como é que eu vou tratar esses dados a posteriori. Isso tem que ficar muito claro. E aí, assim, não posso... a minha Siri falando, tipo, tá na hora de terminar, Rosângela. Mas eu vou terminar. Esse é um spoiler para o próximo módulo com o Kleber. Ele vai falar com vocês dessa parte de fiscalização. Foi assim que a gente combinou, porque tem uma parte muito técnica dentro dela. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que esses dados, quando eles forem tratados, quando a gente ouvir a palavra estamos tratando de dados, o que a gente está falando é de qualquer atividade que utilize um dado pessoal na execução de uma operação, como, por exemplo, a coleta, a produção, a recepção, a classificação,
A utilização, o acesso que eu vou ter dentro da universidade, por exemplo, estou fazendo o cadastro para ter o e-mail institucional, para ter no íntegra, a reprodução. A lei, ela faz uma exceção da utilização de dados pessoais e dados cíveis, não, mas dados pessoais pela imprensa. Mas no normal, nós não estamos exercendo a função de imprensa, percebe? Então, se a gente vai, por exemplo, gravar uma aula, a gente precisa pedir o consentimento da aula para todo mundo. Se a gente vai disponibilizar essa aula numa plataforma, a gente precisa dizer que vai disponibilizar e pedir o consentimento de todo mundo. Se a gente vai deixar arquivado para que a gente possa utilizar no momento posterior, a gente precisa dizer por quanto tempo essa informação será arquivada. Tudo isso, todos esses pequenos atos de colher, de usar, de não usar, de decidir arquivar, é tratamento, percebe? E aí, todos nós, sejamos pessoas físicas ou pessoas jurídicas, estaremos sujeitas aos órgãos fiscalizadores que o professor Kleber vai falar no próximo encontro com vocês. Isso quer dizer que a gente vai ter uma comissão dentro da universidade que nos fiscaliza, mas a gente vai ter uma comissão fora da universidade que fiscaliza a universidade em adequação a isso. Por isso que eu volto, isso aqui é uma engrenagem, percebe? Nós somos um todo, nós não somos o meu setor, não sou a Rosângela, não é a minha sala de aula, nós somos a universidade. E a universidade precisa pensar como um todo. Se não dá para estar a universidade toda pensando sobre a LGPD, eu vou fazer a minha parte de semente. Eu vou levar aquelas pessoas e vou dizer, olha, isso precisa ser adequado por causa dessa responsabilidade que a gente tem daqui por diante. E aí eu achei na internet, porque a internet é um mundo que de vez em quando é bom, um resumão, né, da LGPD, com tagzinhas muito pequenininhas, que resume praticamente tudo que a gente falou na nossa aula de hoje. E aí eu posso disponibilizar esse slide, tá certo, Suene? Se você quiser passar para eles depois também, eles podem ficar. E se eu fosse ser muito sincera, que é o meu normal, eu descartaria todos os slides, fazia um print dessa tela e deixava assim na minha área de trabalho, porque ela vai me lembrar daquilo que onde vocês quiserem. Aí é com o Suene, eu disponibilizo. Só tá pequenininha essa daí. Então por isso que eu pensei... Tá aberta não dá para abrir, né? Como não está aberta aí não dá para fazer os prints, né? Não tem como mandar só esse slide? Eu mando tudo que vocês quiserem. Ela manda todos e eu mando para os inscritos. Pronto, tá, Jane. Dá certo assim? Dá sim. Tá certo? E aí, assim, eu acho que ter um print disso na sua área de trabalho, para você estar sempre lembrando daquilo que eu posso ou que eu não posso fazer, é importante. Lembrar que, olha, o combinado com a Suene é bom, assim, eu vou dizendo tchau, ela vai passar a lista. Quando eu falo eu não posso, lembre-se que cada situação é uma situação. Então, eu volto e faço um checklist, percebeu? E quando eu posso, eu volto e faço um checklist de novo, daquilo que eu posso. Algumas práticas vão ser hábitos cotidianos nossos. Mas para eu ter certeza que vocês estavam prestando atenção em mim, durante quase 1h30, não, 2 horas já, vou dizer 2 horas, porque a gente ficou 2 horas juntos. Eu tenho uma atividade de aprendizagem porque eu sou professora. Facinho, facinho. Podemos tirar uma foto? Ninguém vai me responder ainda. Eu vou tirar uma foto e eu vou postar nas redes sociais. O que eu estou fazendo é adequado, tem finalidade. Posso fazer? O que vocês acham? Sim ou não? Rosângela, você me fez pensar, né? Porque eu fiz um print da tela, como protocolo mesmo nosso, né? Para relatório, para registro, eu disse, será que eu posso publicar? Né? Porque a gente falando da LGPD, né? E pegar um print da aula e postar, eu fiquei meio receosa. Eu estava até conversando aqui com Bianca e Vitor, né? Só se tiver autorização, né? De todos. Olha aí, tá vendo? Olha, eu tô ficando feliz. Eu não fiquei falando durante 2 horas sozinha.
A gente Não, mas pode de tirar fato é uma algo foto? para pensar, né? Eu acho que você Mas, trazer isso é essencial, porque hoje em dia a gente printa e posta, printa e posta. Isso. E não tem como pedir a 55 pessoas, Boa. né? Então Aí, é algo que assim, você pode esclarecer. isso que eu ia falar. A gente não vai conseguir pedir 100. Aqui a gente consegue pedir a 55. Mas eu estou numa aula no YouTube. E eu sei que eu estou numa aula no YouTube. O YouTube é uma outra plataforma. É uma plataforma aberta. Eu já sei que será captado por pessoas que estavam inscritas e pessoas que não estavam inscritas. Então, há o domínio público também. O que a gente tem que se preocupar é com aquele domínio que não é público. Aquilo que eu estou direcionando para um público-alvo. Então, pode postar hoje isso. Nós 55, deixamos postar? Sim ou não? Eu também deixo. Alguém se opõe? Luciana, a gente vai já ligar a câmera, todo mundo vai aparecer. O sim, Homer, foi eu deixo postar, não foi? A pessoa que quer pegar no pé de Homer. Foi sim, pode. Tudo bem. É isso. Pois sim. Então, quando a gente entender que a gente está dentro da coleta individualizada com uma finalidade X, eu preciso do consentimento, da adequação, da finalidade. Quando eu estiver fora, e aí talvez a gente agora, talvez Eduardo, eu convença Eduardo agora, eu não posso ser uma receita de bolo, percebeu? Porque se eu estiver fora desse ambiente, às vezes a coleta desse dado é um dado público, e esse dado público não vai necessitar da autorização para todo mundo, porque eu me dispus a fazer isso de forma pública. Então, essa é uma validade. Se eu estiver dando uma entrevista para a URN-TV, a URN-TV me diz qual é a finalidade, e aí ela vai dizer, olha, vou utilizar agora, mas eu posso utilizar em outras possibilidades. Tá vendo como ela, se ela me disser a possibilidade, essa matéria pode ser reprisada daqui a 20 anos, novamente, contando que ela me diga para quê, quando e onde ela vai usar. Então, o que a gente não pode esquecer é a finalidade. Então, qual foi a pergunta que faltou aí nessa minha atividade de verificação? Podemos tirar uma foto? Todo mundo me respondeu sim. Podemos postar? Sim. A pergunta é quando, onde e por quê? Isso chama finalidade. Então, podem postar, a meu ver, aonde vocês quiserem postar. Eu cedo o meu direito de imagem tranquilamente. E quando vocês quiserem postar, e se quiserem postar. Isso chama finalidade. Espero que eu tenha ajudado a gente pensar um pouquinho sobre a LGPD, tá certo? E que a gente vá criando essa cultura que é uma crescente, a gente não muda do dia para a noite. Mas se a gente for pensando todos os dias, a gente vai perceber que a gente automaticamente vai estar fazendo isso e vai estar perguntando, podemos fazer isso? Vamos usar para essa finalidade. Vamos tirar uma foto para usar do jeito que a gente quiser? Então, liguem as câmeras, olha aí, todo mundo. Aí eu tiro as dúvidas depois, tá certo? Se alguém tiver dúvidas, a gente tira as dúvidas depois. Ó, para foto vocês aparecem, né? Vocês são muito bonitinhas. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, Felipe, a gente vai perdoar dessa vez. Só dessa vez também, tá, Joana? Tá certo? Então, quem... Suênia, você tira a foto. Tudo bem. Ó, povo bonito. Só se já apareceu desde o começo. Já pedi a foto no começo. Ó, já apareceu desde o começo. Ah, povo lindo. Espera que vai ter outra, que o nomezinho saiu na minha frente aqui. Ninguém fale no chat, por favor. Só assim eu vi Yuri, nosso secretário. Lindo. Bora. Olha aí, ó. Agora na minha tela tem bem pouquinha gente, Zusa, porque a internet daqui é ruim. É só você aumentar. É porque a ali, internet daqui é ruim. Deixa eu tentar fazer um print do meu. Então, Tente, pronto, ninguém. porque Todo mundo eu e sorria. você agora na tela. Todo mundo sorria. Faz perfume. Ó, vocês estão rezando para não quebrar o computador do meu filho, que é ótimo, viu? Deu certo? Acho que sim, eu acredito que sim. Esse negócio aqui. Já estou querendo mudar o computador dele para dar um novo. Gente, eu vou só encerrar a gravação, tá? Só um minuto.